estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje estamos abordando o tema gastrite e nós já temos uma pergunta aqui, Norma. É o Elton Senna, do bairro Educandos. Ele pergunta como prevenir a gastrite. Existe uma forma de prevenção? Existe. A primeira coisa que você tem que, como prevenir, é evitar os fatores que causam a gastrite. Então, evitar o uso de medicação sem prescrição médica, né? Evitar o cigarro, a bebida, melhorar o saneamento básico, higiene, para que você evite a contaminação pelo HP, né? E melhorando a sua alimentação, melhorando as gorduras, os alimentos gordurosos, saturados, que são os que mais piorariam os sintomas. E quais são os tipos de alimentos mais adequados para quem já tem um grau de gastrite um pouco elevado? Olha, os melhores alimentos, não só para tratamento, como prevenção, seriam as verduras, legumes e vegetais. Tá? Diminuir a ingestão de proteína animal, né? Evitar o cigarro, a bebida e o uso de remédios. Ok. E a questão da gastrite, ela é mais comum em crianças, adolescentes? Ela tem uma idade específica? Não, ela pode ocorrer em qualquer idade. Né? Não tem, como hoje as pessoas usam muita medicação, nós já falamos no caso das crianças, então não tem é lógico que a partir de 40 anos, a gastrite atrófica, como nós conversamos anteriormente, pode ser mais frequente, né? Mas quanto mais tempo você estiver exposto a esses agentes agressores, mais probabilidade de ter você vai. E a perda de peso, para quem tem gastrite, é possível ou só a para perda quem já de tem peso grau na elevado? gastrite não é tão frequente, tá? Nas úlceras, às vezes pode ocorrer, não, é mais frequente no câncer, né? Entendi. E as pessoas se automedicam, então elas não chegam também a ter, né? Vamos dar continuidade agora à nossa tabela interativa. As principais dúvidas, gastrite e úlcera, é a mesma coisa? Não, São parecidas? a gastrite, Qual a diferença? a gastrite é a lesão mais superficial, tá, da mucosa. A úlcera, como nós estamos falando, ela é uma erosão, uma ulceração realmente que ocorre. Tá? As úlceras, elas podem ser ou duodenais ou gástricas. As duodenais são mais frequentes, entre aspas, nos homens, né, a partir de 30 a 50 anos, e as gástricas, né, nas mulheres a partir de 60. Mas podem ocorrer em qualquer idade. E se não tratadas, podem estar evoluindo para um câncer ou não? A úlcera, quando ela não é tratada, né, ela pode evoluir para as complicações, como perfuração, sangramento, estenoses. Tá? Não é que a úlcera só evolua para o câncer. O câncer é uma doença multifatorial. Então, eu teria que ter vários fatores que poderiam desencadear. Uma predisposição genética, a presença da bactéria, o tabagismo, o etilismo, erros alimentares. Né? Então, isso tudo seria uma coisa que facilitaria, né? Porque o câncer é uma lesão no gene, né? Então teriam. Por que a prevenção melhor é com o alimento? Hoje a gente sabe que tem alimentos que são que expressariam esse gene e tem alimentos que silenciariam esses genes. Por isso que nós falamos que as verduras, os legumes e frutas dariam proteção, porque eles têm essa possibilidade de diminuir o que a gente chama oncogênese, que é a formação do câncer. Então, eles inibiriam esse gene. Eles não tirariam o gene, mas eles inibiriam a expressão genética dele. E que tipo de alimentos, no caso, seria melhor ser evitado? Questão de café, refrigerante, para quem tem gastrite? Os enlatados, os embutidos, as gorduras saturadas, as proteínas de origem animal, como nós falamos, né? Eles teriam aí uma relação muito próxima com o câncer. Então, esses a gente evitaria. Não se tem mais aquela dieta rígida, como antigamente, só leite, isso não. Tem as intolerâncias pessoais e você vai trabalhando com o paciente isso. O que está bom, o que não está. O café, a gente pede para algumas pessoas retirarem, porque não é que o café cause a gastrite ou a úlcera. Ele aumenta a motilidade, né, o movimento do estômago, e ele poderia lesar essa barreira mucosa e facilitaria, pioraria o sintoma. Entendi. E você acabou de falar essa questão dos alimentos que pioram a gastrite. E existe um perigo da gastrite evoluir para algo mais grave, não se referindo à questão da úlcera, né?
A gastrite atrófica, aquela que a gente falou, que já vem do envelhecimento, que pode ocorrer, ela poderia, gastrite atrófica, metaplasia intestinal, ir mudando a celularidade e junto com os outros fatores seria. Se você pega uma gastrite atrófica, você, aquele paciente, você acompanha mais de perto. E pode ser um caso de hereditariedade, a gastrite ou não? Não, Não, né? não. A úlcera poderia ter um fator genético, mas a gastrite não. Gastrite não, é uma questão de tratamento mesmo. E assim a gente vai encerrando nossa entrevista falando quais os tipos de tratamentos que podem ser feitos para a gastrite, dependendo também do seu grau. Como nós falamos anteriormente, a primeira coisa que tem que se fazer é identificar a causa. Se o paciente tem bactéria, tratar a bactéria. Se ele é tabagista, etilista, retirar o uso do cigarro e do álcool. E melhorar a alimentação. E usar as medicações que iriam para diminuir a produção do ácido, para que controlasse. Porque se o ácido é o que causa o sintoma, então você teria que deixar aquele estômago um momento, um certo tempo, não com frequência, como as pessoas usam indiscriminadamente, né? As medicações que você já causaria uma outra lesão. Você tem um tempo para usar isso. Você não pode usar de forma prolongada. Então a gastrite, ela tem cura? Tem cura. Se você tira o que está causando, né? O que está piorando, você melhora a sua alimentação, você entra na rota da saúde. Com certeza tem cura, né? Tem. Então eu gostaria de agradecer, Norma, pela sua presença aqui no Estilo de Vida. Gostaria de agradecer também aos nossos telespectadores que interagiram conosco, fazendo perguntas. Michel Douglas também está acompanhando a programação do Amazon Site. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia. Tenha um bom dia. Tá aí. É importante você cuidar bem da sua alimentação e nunca ir a um médico e nunca deixar de ir ao médico, e também na questão de usar o medicamento sem uma orientação médica, que pode estar agravando ainda mais o quadro, o que a gente aprendeu hoje aqui no programa Estilo de Vida. A gente agora vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí.